um sistema de governo diabólico onde é regido por tronos, principados, potestades, anjos caídos. Escalões altos e escalões baixos. E pelo sangue dele, conquistado na cruz do Calvário, ele nos remove das forças dos inimigos mais cruéis que nós podemos imaginar. Todo o domínio que havia sobre a nossa genética, instalada sobre a nossa estrutura, que nos aprisionava, toda a nossa estrutura, tanto interior como exterior, ela é totalmente modificada pelo sangue de Cristo Jesus, e nós recebemos o primeiro grande milagre da libertação do domínio das trevas, onde nós éramos dominados, e Ele nos assenta com Ele para agora nós viemos dominar debaixo do governo do reino de Cristo. Uau. De escravo você passa a ser príncipe. Na posição de príncipe, você recebe autoridade dada pelo Espírito de Deus, uma autoridade crescente e progressiva para você trazer domínio, estabelecendo o governo dos céus na terra. Isso é um grande milagre que Deus pode fazer na nossa vida. Uau. Você pode dar uma glória a Deus por isso? De escravos a príncipes. Uau. De escravos, sapato do diabo, nos tornamos embaixadores do reino mais excelente e inabalável, o reino do Altíssimo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Ele poderia ter colocado os anjos para representar Ele, mas Ele escolheu você. Ele me escolheu para representar a glória dEle na terra. A natureza está aguardando quem? Os anjos a manifestar a glória? Não. Ele está aguardando a minha vida e a sua vida para manifestar a glória dEle na terra. Ou seja, precisamos receber a glória de Deus de uma forma crescente sobre nossas vidas. Aí que começa, na verdade, aí que se dá continuidade ao grande milagre de Deus na nossa vida, nos transformar, nos resgatar das trevas, onde só habitava escuridão sobre as nossas vidas. E Ele vem com o clarão da luz da sua glória, resplandecendo na nossa face, nos transformando de uma glória cada vez maior, nos tornando cada vez mais luz para essa terra, dissipando a escuridão através da glória que nós, como filhos, estamos manifestando. Você pode dar uma glória a Deus? Fala, eu preciso mais dessa luz. Sim, essa glória, ela é contínua, essa transformação é contínua. Pode tomar seu assento dando um glória a Jesus Cristo bem forte. Essa glória, ela é contínua. Espírito de Deus, obrigado pela sua graça bendita e a sua misericórdia que repouse sobre as nossas vidas. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo, que está sobre este lugar. Obrigado pelo convencimento do teu Espírito, ó Deus de Israel. Pai da glória, nós clamamos mais uma vez, Senhor da glória, para que o Senhor continue falando conosco, através do teu Santo Espírito. Espírito Santo, nós rogamos ao Senhor que pela sua graça sobre nossas vidas, a sensibilidade venha sobre o nosso espírito, sobre a nossa alma, e que os nossos ouvidos estejam abertos, que o nosso coração esteja inclinado para a voz do seu Espírito. E nós rogamos para que pela tua palavra venha um poder de glória para nos trazer uma transformação ainda maior, apoderados e tomados e quebrantados e rendidos à glória dos céus que está sobre o trono do Cordeiro de Deus, que foi dado ao acesso à igreja do Altíssimo. Eu clamo ao Senhor, Cordeiro de Israel, para que o Espírito da verdade venha comunicar e transmitir as verdades, as revelações do reino sobre os filhos amados do Altíssimo. Eu clamo ao Senhor, Espírito de Deus, essa presença aumente sobre este lugar, esta presença vem encher esta casa, vem encher o nosso espírito, vem encher a nossa alma. Senhor da glória, eu clamo ao Senhor pela sua misericórdia, a sua misericórdia que é o nosso sustento, é a nossa força, é a graça do Senhor que venha superabundar através da sua palavra, pelo nome de Jesus Cristo. A igreja diz um amém. Glória a Jesus, glória a Jesus Cristo. Há uma responsabilidade tremenda sobre nossas vidas e nós vamos nos apoderar dessa responsabilidade, vamos dar um salto crescente para manifestar aquilo que Deus determinou sobre as nossas vidas. Oséias,
no seu capítulo de número 6, ele diz: conhecer e seguir, conhecendo ao Senhor. Este é o processo que se dá continuidade ao grande milagre de Deus nas nossas vidas, conhecer Ele. O primeiro impacto que nós temos do conhecimento de quem é Deus ainda é muito desconhecido ao nosso entendimento. Nosso espírito conhece porque nosso espírito vem dele. Nossa mente agora está recebendo a revelação, a compreensão. Que luz inacessível é essa que está penetrando no nosso espírito? E daqui a pouco, nesse processo contínuo de prosseguir conhecendo ele, a nossa mente vai compreendendo quem somos nós agora nele, e vamos conhecendo através de Cristo Jesus revelado na sua palavra, quem é o Criador dos céus e da terra. Eu estou falando não só na questão de você saber quem é Deus, baseado nos limites, nos princípios básicos, mas conhecendo um coração de uma forma que Ele revela só aqueles que têm aliança e têm temor a Ele. Este é ainda um dos grandes milagres que Ele vai manifestando. Ou seja, quando nós passamos a conhecer essas revelações que é dada só aos filhos, ou seja, segredos para quem teme a Ele, nós vamos tomando uma convicção de fé daquele que nós servimos, da realidade do grande, do Criador, do El Shaddai, que se torna tão real, tão claro, tão transparente, tão acessível ao nosso entendimento, que aí sim a nossa mente vai passando pela uma transformação, mediante a verdade da glória de Cristo Jesus, e isso vai nos dando uma condição de nos tomar assento e posição de governo nos céus. Aí sim o reino dos céus começa a expandir na terra, porque está havendo filhos e filhas que estão tomando a posição adequada, dada através da revelação de Cristo Jesus, que foi para o nosso espírito, está transitando ao nosso entendimento. Isso está nos encorajando e nos dando ainda mais fé, para que com toda convicção e decisão a gente manifeste a verdade sem nenhuma variação de dúvida. Fala, eu preciso receber da revelação sobre o meu entendimento. Eu preciso de uma transição crescente de quem Deus é sobre a minha vida. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus Cristo. Meu Deus, eu sinto que Deus ele está trabalhando de uma forma tão tremenda sobre as nossas vidas. É uma forma, das vezes, um pouco confusa para a nossa razão, porque nós entramos e saímos de batalhas, às vezes, que a gente não entende o que está acontecendo. Daqui a pouco você está no domínio de paz, daqui a pouco essa paz parece que ela se perde um pouco e você está em um conflito. Daqui a pouco parece que as incertezas aparecem e aquilo que você tinha convicção agora começa a gerar dúvida nas suas emoções. E isso muitas das vezes tem trago retrações para a vida de muitos. Muitos estão retraindo por causa das incertezas da posição de qual é. Mas calma, meu irmão, isso tudo faz parte do processo de evolução. Se ele não puxa um pouquinho para trás, não tem como nós avançarmos. Então calma, quando ele parar para nos puxar um pouquinho para trás, isso não é sinal que você está caindo. Na verdade, é sinal que ele está te elevando, ele está te preparando, ele está te estruturando, ele está te alicerçando, te afundando ainda mais, para que nós vamos ter raízes fortes, poderosas, convictas de quem nós somos. Uma coisa nós temos que ter aqui: convicção de quem nós somos. Nós temos que ser convictos, certos e confiantes, para que nenhum vento, nenhuma tempestade, nada, nenhuma batalha, nenhum terremoto, nada venha nos remover de posição nenhuma. Tivemos muitas perdas ao decorrer do tempo. Perda de pessoas que tinham posições elevadas e por causa das lutas, das batalhas da vida, deixaram-se retrair e cair por conta das suas emoções instáveis. Deus está trabalhando com a gente com as mãos poderosas para nos manter pessoas estáveis. Fala, eu preciso ser consolidado. Eu preciso ser fundamentado. Eu preciso ser enraizado. Enraizado, isso nós temos que ter raízes profundas nas revelações do Santo Evangelho. São essas raízes profundas que vai nos dar condições dessa convicção certa. Nós não podemos deixar que os ventos dessa vida nos removam da posição, porque uma vez que nós somos removidos dessa posição, nós estamos perdendo a oportunidade da proclamação. Isso é atraso de progresso do reino na terra. Como eu falei, o reino ele depende dos filhos.
É da sua vida, é da minha vida que se depende o progresso, o avanço do reino dos céus. Não podemos tardar neste avanço. É dado uma responsabilidade. A responsabilidade não foi dada apenas para ser servos. Ele nos colocou também como reis. Reis não pode negociar e negligenciar sua posição. O cetro tem que estar na sua mão de decisão e de convicção. É isso que nós precisamos. Parar de retrocesso. Quando for para retroceder, que seja as mãos dele nos esticando como flechas, para que daqui a pouco ele nos lance para o alvo, e ainda que venham os ventos dessa vida, essa flecha venha estar firme, certa ao destino ao qual ele está seguindo. Oh, Santo de Israel, olha, eu vim decidido por uma coisa. Falei assim, Senhor, não é possível que as emoções, ela pode ser assim, tão prejudicial à nossa fé, não é possível. Nós temos que bater o pé firme, irmão. Firme. Entenda de uma coisa, não é por causa de qualquer vento que você está passando, que você está perdendo a sua posição. Não é o que nós sentimos, não é as circunstâncias, é a posição que Ele nos colocou. Quem colocou foi Ele, quem te resgatou do domínio foi Ele, as mãos dEle nos colocou assentado com o Filho dEle. Não é qualquer mão de aflição emocional que vai te remover da posição de governo. Falei isso, falei eu tenho que avançar. Para o avanço, ele nos leva a algo chamado a transições. Isso é glorioso. A transição não é só uma questão de elevação na sua vida. A elevação faz parte quando nós somos aprovados dentro dessa transição. Mas dentro da transição há processos em nós e em nossa volta. Ou seja, tudo que está perto da gente, tudo que está dentro da gente começa a ser mexido, sacudido pelas mãos do Altíssimo. É isso aí. Ele nos lança dentro de um processo de transição. E Ele aguarda que a gente venha transitar para a aprovação. E quando nós estamos no processo de transição, são muitos que acabam regredindo, porque não entendem que no processo de transição, nós temos primeiro que continuar vencendo, para depois estabelecer o domínio do avanço dado através da transição. A batalha está grande, calma, é a transição, daqui a pouco chega na terra prometida. Mas há o gigante, não tem problema, mas eu não tenho nem armas, como é que eu vou lutar, bispo? Bispo, eu sou só um membro, bispo, meu Deus do céu. Olha, não se preocupa, vai no nome do Senhor, aquele que te chamou. Vai no nome dele e continue avançando, continue batalhando, continue indo, continue perseverando na fé que foi te dada e não desanime na sua fé. Tem de bom ânimo, anime-se no Senhor, alegre-se no Senhor, alegre-se no Senhor. Nós temos que transitar, nós temos que conquistar e nós temos que criar domínio na terra que foi nos dada como herança. Quantos estão avançando para a sua herança aqui? Levante a mão. Isso. Eu sei que a transição ela é uma loucura. Eu sei que a transição, às vezes, ela é um conflito na nossa emoção, na nossa razão. Nós sabemos bem, às vezes, o que está acontecendo. Daqui a pouco parecemos que estamos no escuro, perdidos, como cego no tiroteio. Parece que estamos sendo atacados, afligidos e derrotados. Mas tudo isso Deus está preparando, está nos forjando. Você pode dar um aleluia? 1 Pedro, capítulo de número 5, versículo de número 10. Por gentileza, abra a sua Bíblia. Achou? Você pode dar um aleluia para quem achou. Quem não achou, diga espera por mim. Está aqui no telão também, você pode olhar aqui. Vamos lá. Fala assim, culto de milagre. Fala, Deus continua realizando um milagre na minha vida. Aleluia. Toda vitória é um milagre. Deus nos tira de cada condição e nos coloca em posições de elevação que você fala, meu Deus, que milagre que o Senhor fez na minha vida. Deus, quando Ele nos leva em condições de um quebrantamento tão profundo, ao ponto de você olhar para si mesmo e falar, eu não tenho condições.
Eu não tenho capacidade nenhuma. E é justamente no momento que nós compreendemos o tamanho da necessidade que nós temos dele, é que ele pega as mãos poderosas dele, te arranca lá de baixo e te mostra que é as mãos dele, é a graça dele que nos basta. E é através dessas mãos poderosas que ele te lança dentro de uma convicção que você depende inteiramente dele. A transição sem a compreensão da dependência é risco de soberba, de orgulho e de perdição no caminho. Então, quando Deus está nos quebrando, Ele está nos levando a uma posição de rendição, de dependência tão profundo, de que você fica aguardando pelo socorro dEle bem presente, você fica aguardando, parece que Ele não está te ouvindo, você está clamando por socorro, Ele está esperando uma convicção, um entendimento ainda melhor, do quão nós dependemos dEle. Não é que está tardando, Ele está aguardando ser gerado essa compreensão de convicção, de dependência das mãos dEle. Quando Ele pegar as mãos dEle e te lançar, você vai ter plena convicção que sempre foi por Ele e para Ele, e sempre será, sempre será Ele em nós a esperança da glória. Está aqui. O Deus de toda graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, fala assim, é pouco tempo, irmão. Fala, é só um pouquinho de tempo. Bispo, está demorando muito. Calma, para Deus o tempo é diferente. Para Ele, 1000 dias é como um ano e um ano é como 1000 dias. Calma. Está no tempo dEle, amém? Não está demorando não, está no tempo dEle. Os restaurará e os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. É isso aqui que eu quero. Quem quer dar um glória? É isso aí. Eu quero ser colocado sobre firmes alicerces. Eu quero estar firmado e alicerçado. Eu quero estar estruturado em toda a verdade revelada de quem Ele é, para que não tenha um risco da transição e nós possamos e nós venhamos estar em condições de cair por qualquer vento de tribulação. Terrível é adquirir posições e, enquanto estiver diante dessas posições, você cair pela falta da convicção e ser vencido pelas emoções ou pelas circunstâncias exteriores. Não é a falta do seu trabalho, não é a luta do seu casamento, não é a luta com seus filhos, não é a luta com seus parentes, não é seus negócios que não vai bem, não é nada disso, não é a falta de dinheiro, não é isso que pode te remover de um alicerce profundo em Cristo. Apóstolo Paulo, quanto mais perseguido, quanto mais sofria, mais o homem crescia. Este é o cálculo do reino. Este é o cálculo dele. Quanto mais lutas, quanto mais tribulações, mais oportunidade de ele agregar e acrescentar verdades absolutas em nós. As lutas, quando o cristão entende a dependência, nos tornam pessoas mais humildes e mais acessíveis para receber verdades. Se Deus não nos leva a condições de lutas e de batalhas para que nós venhamos clamar pela misericórdia dEle, o nosso coração não tem condição de uma abertura para uma palavra de direcionamento, de exortação, de confronto para uma transformação. Ele tem que nos levar a lugares profundos de quebrantamento. Fala, eu preciso transitar. Eu preciso crescer. Posso falar alguns pontos com os irmãos aqui hoje? Você está pronto? Posso dar continuidade? Então vamos lá. Os pontos mais importantes para vencer as batalhas espirituais é saber o porquê eu estou lutando. Eu estou falando aqui de transição. Onde há transição, há batalha. A transição é uma oportunidade dos céus te elevar e uma oportunidade do inferno para nos derrubar. Ou seja, período de transição, céus e inferno está de olho em nossas vidas. A transição é a grande oportunidade de promoção. Pela transição onde nós passamos por essas lutas externas e internas,
é onde Satanás aproveita esse acesso justamente das nossas emoções. E se essa convicção de fé não estiver na gente, ele vai aproveitar essa oportunidade de fragilidade emocional e vai tentar nos paralisar. Ou seja, entenda porquê a luta que você está tendo no momento. Eu lembro que muito nós já escutamos: minha vida só é luta. Você escuta o cristão: só é luta, só é luta. Bispo, depois que eu me tornei crente é só luta. Bispo, depois que eu entrei em tal propósito, só é luta. Mas difícil é aqueles que entendem: eu estou passando por luta por causa disso. Discerne qual é a luta que você está passando. Ou seja, luta no escuro sem saber qual é a coroa do prêmio, do galardão, se você decidir vencer e suportar essa provação do inferno contra a sua vida. Quando nós não compreendemos do porquê tamanha luta, isso traz desmotivação. Os cristãos estão ficando cansados por causa das lutas, porque não compreendem do porquê está lutando. Discerne e usa a luta sua como um sinal de oportunidade, de avanço. Deus promete a terra. Ele fala desde Abraão que daria uma terra por herança. Mas em meio a essas conquistas, nas portas da terra prometida, nos encontros dos acessos para se chegar à terra prometida, sempre teve lutas. E em meio dessas lutas, sempre teve tratar. Era aqueles que tinham o coração inclinado para ouro, para prata, para despojos que não pertenciam a eles. Mas ali no meio das lutas, o coração era provado. Os inimigos que estão aparecendo na nossa vida, entenda isso, desclassifica isso como a vida do crente é só luta. E classifica isso: estou com a grande oportunidade de vencer os meus inimigos. Estou com a oportunidade de tirar aqueles que estão à porta e estão me pedindo de eu passar e adentrar a terra que foi me prometida por herança. Você tem sua terra prometida. Você tem as promessas de Deus sobre a sua vida. Mas lembre-se que sempre terá inimigos nas portas de acesso às promessas que Deus determinou para a sua vida. É assim, é assim. Quantos dos inimigos não seguram e não prendem tesouros, heranças que pertencem a você, que ele roubou dos seus antepassados? Está enclausulado na mão dos adversários. E se você não decidir encarar as lutas com maturidade, entendendo que agora você é filho e não é mais escravo desses demônios, você nunca vai recuperar a herança que pertence a ti. Recebemos bem as maldições hereditárias. Sim, é maldição hereditária, bispo. Eu sou enfermo porque a minha tia era enferma, minha avó era enferma. Mas pouco nós escutamos: bispo, eu estou lutando por heranças que pertencem à minha família, bispo. Se levante, batalhe pelas heranças que pertencem a ti. Aquilo que Satanás roubou dos seus antepassados, Deus pode te levantar nesta era presente e recuperar, arrancar através do poder do Espírito Santo os despojos que pertencem à sua vida. Os inimigos estavam na terra prometida que não pertencia a eles, mas quando os filhos da promessa chegaram, eles tomaram dos inimigos e recuperaram aquilo que já tinha sido prometido há muito tempo atrás. Fala: eu preciso saber porque eu estou lutando. Então quando nós estivermos lutando, não fique cabisbaixo. Eu sei que a luta às vezes nos desgasta, nos traz dores, mas não fique desmotivado na sua caminhada de fé, de conquista. Entenda que essa luta, se ela é permissível da vontade de Deus, ela é para um acesso daquilo que foi confiado à sua vida. Fala: para o prêmio, eu preciso batalhar. Batalhar. É isso, é isso. Então não tem essa história: a vida de crente é só luta, misericórdia é só prova. Não, é só oportunidade de conquista. É oportunidade de conquista. Quantos eu vi lá atrás
padecendo na vida, porque só vivia falando com a mente limitada, com a ótica limitada, de não enxergar que esses adversários eram para ser derrubados, e se rendiam à mentira de Satanás e se entregavam-se para as lutas dos seus inimigos. Fala, eu estou entendendo as batalhas, eu preciso vencer. Isso, olha só, não podemos perder a esperança das promessas em meio às batalhas. Oh meu Deus. A transição, como eu citei no início, é um dos milagres da graça, da misericórdia de Deus. Que como pode Ele pegar seres humanos carregados de iniquidade, de pecado, com uma estrutura totalmente corrompida pela iniquidade, e agora Ele abriu um caminho neste acesso de conquistas. Que milagre maravilhoso. De escravos a príncipes. Todos os reis de antigamente de Israel eram reis que iam à batalha. E quando um rei não decidiu ir à batalha, ele caiu. Quando ele decidiu ficar sentado no seu trono, no seu palácio, ele perdeu a oportunidade de conquistar uma vitória e teve uma das maiores derrotas da sua vida. Vocês conhecem esse homem? Chamado Davi. Os reis conquistavam e estavam à frente da batalha. Nós, como reis e sacerdotes, não podemos nos acovardar e ir para trás e tentar ocultar as lutas da nossa vida. A luta não é para tampar o sol com a peneira, é para nós encararmos a realidade da necessidade, do avanço. Deus nos chamou para prosseguir conhecendo Ele. Toda vez que nós vencemos, isso é glorioso. Toda vez que nós vencemos, Deus nos dá a oportunidade de conhecer ainda mais quem é Ele. Quando nós estamos na luta, vem esses desânimos. Você que estava tão convicto das promessas, das palavras proféticas que foi te dado, agora está deixando a desesperança entrar. Está deixando ficar desmotivado, cabisbaixo. O inimigo gosta de ficar te desgastando, te desmotivando, trazendo frustrações para a sua vida. Se você já chegou até onde você chegou, não deixa Satanás remover você dessa posição. Permita essas lutas, você encarar ela com total maturidade, para que te crie uma estrutura de força. Tantas lutas eu passei, eu vou falar de lutas de 4 anos atrás, até aqui só. Tantas lutas eu passei, tantas batalhas eu passei, tantas aflições, tantas angústias, tantas lutas no escuro, sem saber o que estava acontecendo. Anos e anos e anos gerando, aguardando uma oportunidade. É me dada uma oportunidade de um acesso ao reino dos céus. Eu chego nessa oportunidade, se explode uma grande luta na minha vida, que eu não entendo, eu não sei de onde vem. Aquilo causava dores tão extremas, tão profundas, que eu tinha sensações, pelo que eu escutava de relatos de pessoas que passavam por depressão. Eu tinha sensações que eu estava entrando num estado depressivo. Eu ficava num estado assim tão terrível que nada poderia me alegrar. Tinha acabado de chegar no Rio de Janeiro, íamos a lugares lindos, maravilhosos, conhecendo isso, ia todo mundo feliz com aqueles locais, alegre, enfim. E aquilo era uma tristeza tão profunda para mim. Eu chegava em casa, olhava para minha esposa, para minha filha, não encontrava motivos de alegria. Era uma tristeza profunda, uma falta de expressão, de abatimento. Você sabe o que é você passar anos lutando para um acesso e você tem esse acesso? Quando você entra dentro desse acesso, se explode uma guerra na sua vida. Mas de tudo eu decidi uma coisa só. Eu não peguei espada, eu não peguei nada. Não fiz nada.
Eu não peguei de nada que eu sabia, não me apropriei de nada. Uma coisa eu fiz. Rendição no chão. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Parei de perder tempo em ficar falando de batalhas que é batalhas sua, de você decidir aprender com Deus. Quando você compartilha, nem tudo, entenda isso, nem tudo você deve compartilhar. Porque, bispo, quando nós compartilhamos de tudo, nós perdemos a oportunidade de receber a revelação que está dentro daquela batalha. Deus nos coloca em situações onde não tem ninguém para nos ajudar, para que nós possamos ter a oportunidade de adquirir a revelação dentro daquela batalha. Quando você foge de uma dependência só nele, aguardando dele, esperando por ele, e busca recursos aonde não é para ir, você está perdendo a oportunidade de escutar dele e deixando a sua alma te enganar em escutar coisas que pode até te acalentar, mas não pode trazer força no seu espírito para você resistir, para avançar. É assim, bispo? Sim, é assim. E eu fui resistindo, misericórdia, 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 misericórdia. Passou-se 4 anos, estou aqui com vocês hoje. Bispo, as batalhas acabou? Não acabou, mas uma coisa mudou. Pergunte o quê? Não pergunte o quê? Hoje eu tenho uma estrutura maior de força pela resistência que eu tive da dependência nele. Então as lutas vêm e eu permaneço firme nele. Não tem sentimento de depressão, porque quando as lutas vêm, por mais danoso que seja, a gente lembra da onde ele nos tirou. A gente lembra daqueles dias inclinado e rendido no chão, clamando só por misericórdia, sem ter nada e ninguém para te auxiliar. E tu lembra da força que ele te deu naquele tempo. E hoje você tem uma capacidade na sua razão, no seu espírito, na sua consciência, na sua alma, de suportar batalhas que antes te removia por causa das suas emoções, mas hoje você tem força, estrutura e convicção de quem você se tornou nele. Isso é glorioso, as batalhas não acabam. Fala, irmão, fala assim, irmão, eu tenho uma notícia para te dar. As batalhas não acabam, mas só que a força que há em Cristo pode se aperfeiçoar na sua vida e te dar uma estrutura inabalável. Aleluia, você pode glorificar Jesus? Se você não sabe do porquê e para que você está lutando, você sempre será um refém da batalha. Então faça isso, busque saber do porquê que você está lutando, por que você está na batalha, senão sempre você vai ficar refém da batalha. Sempre vai ficar refém da batalha, sempre vai passar ciclos e ciclos e ciclos. Aí você fala, oh, Maria, você ainda está aí, Maria, tu ainda está nessa mesma luta, mulher. Se tornou refém da batalha. Não é possível, José, a mesma história, José, não é possível. Isso, Satanás, ele conseguiu novamente. Dentro de uma mentira, antes ele tinha um domínio de te manter refém. Agora, como ele não tem domínio, ele tem algo chamado mentira ilusória. Ele cria um cenário ilusório e nos prende ali. Ele não tem mais o poder de nos manter escravos, porque nós agora somos filhos de Deus, mas ele pode criar um cenário ilusório e nos manter dentro deste ambiente, nos enganando e nos colocando refém das mentiras dele. Então entenda qual é a batalha, entenda o porquê da batalha, entenda do porquê a luta. Não seja refém das mentiras ilusórias de Satanás, amém? Existe um grande perigo se você não entra num processo da transição. Fala assim, qual? As aflições ela pode aumentar através dos ataques das trevas. Entrar num período de transição é saber que você passará por luta. Mas você é conquista, amém? Fala assim, ufa. Mas você vai ter que se mover. Ele vai ter que te transitar. Você vai ter que sair desse lugar confortável. Oh, como é bom ficar num lugar confortável. Oh, papaizinho querido, eu te amo. Oh, xerebedê, oh, aba. Você vai ter que sair deste lugar confortável. Ele vai ter que te mover. Não quero. Estamos em transição.
Olha, os sinais estão claros, estamos transitando. Não, aqui está muito bom. Se você perde a oportunidade da transição, escute uma coisa, daqui a pouco as aflições do inferno podem se aumentar sobre a sua vida. Fala assim, para cada estação, há uma proteção, há uma porção que me resguarda, me ampara nessa estação. Isso. Mas há um tempo determinado. Há proteções que Deus nos concede por tempo determinado. Há porções que Deus nos concede por tempo determinado para você ir até o limite que Ele estabeleceu para você. Você não pode ir além disso, senão você pega o fardo. Escute isso. Preste bem atenção nisso. Você não pode ir além do limite que Ele colocou, porque senão você pega fardo. Você está fazendo além do que era para ser feito. Por isso você está ficando com fardo, com luto. Mas eu estou fazendo para Deus, mas você está fazendo o que não era para fazer. A porção que foi te dada era até aqui. Te protege até aqui, te guarda até aqui. Tá bom? Chegou o período da transição, você não decidiu progredir dentro dessa transição, ou seja, se mover do jeito que os céus estão movendo contigo. As aflições começam a bater na sua vida, porque a proteção, ela tem um tempo determinado. As aflições começam a entrar na sua vida. Você começa a ficar aflito, porque você não transitou para um novo lugar, onde há uma nova proteção, há uma nova validade, ou seja, aquela proteção, ela perdeu a validade. Se você quer renovar a proteção, você tem que transitar. Você tem que acompanhar o que os céus estão fazendo. Eu tenho que entender onde os céus estão me movendo, onde o céu me coloca, eu tenho garantia de proteção. Onde a palavra me coloca, eu tenho garantia de proteção. Muitos passam por lutas, aflições, porque decidiram parar de transitar na sua vida pela dificuldade de aceitar as lutas que é necessária e se acostumaram com os lugares de conforto. É tão confortante que as pessoas, tão confortável que as pessoas ficam no lugar que elas estão passando por aflição e ela acostuma com aquela aflição como fosse algo comum da sua vida. É uma pessoa que já se acostumou com as aflições da vida. Misericórdia. Ela entende aquilo como algo normal. Se um dia ela passa por uma libertação e aquilo remove dela, ela fala, meu Deus, como eu carregava tudo isso na minha vida. Ela acostumou com aquilo. Ela está padecendo em áreas e áreas e áreas da sua vida e já não sabe o porquê. São aflições que estão trazendo cargas e fardos sobre a vida dela. Ela está padecendo, está sofrendo e ela aceita aquilo como algo comum na sua vida. Você já conheceu pessoas que estão anos e anos e anos e a pessoa sofrida na vida? Você já conheceu? Levante a mão assim. A pessoa é sofrida na vida, mas ela já acostumou. Você fala, ela não quer mais sair dali, para ela tanto faz, tanto fez. Você dá conselho, ela não quer te escutar. Ela acostumou a sofrer na vida. Fala, eu tenho que transitar para receber uma nova proteção. O propósito da transição pode nos levar em lugares de aflição, porém é através destes lugares que Deus pode nos levar a um novo propósito. Isso. Estava tudo bem, e daqui a pouco apareceu uma aflição. É assim ou não é? É assim ou não é? É assim, Diácono Rafael? Está tudo bem, né? Tudo legal, só glória, só fogo, só dando lugar na terra. Daqui a pouco a aflição aparece, bate na porta e aparece. Na verdade, nem bate na porta, parece que ela arromba a porta. Nem pede licença, entrou. O que está acontecendo? Está tudo certo, está tudo correto, não tem nada, aparentemente nada de errado. Daqui a pouco entra aquela aflição, correto? Correto? Esse é um bom sinal. Pode ser o sinal de uma transição que começou na sua vida. Fala assim, toda transição vai me trazer aflição. Isso. Faz parte da transição. Fala assim, faz parte, irmão. Posso dar continuidade? Antes de uma grande transição, Deus vai tratar com você através de todas as circunstâncias. Parece que tudo se volta contra você. Vai trabalhar a semana toda, parece que agora todo dia no trânsito tem alguém que mexe contigo, tu fica revoltado no trânsito, aquela pessoa todo dia pisa no teu calo, teus filhos ficam tudo atribulado, o teu marido fica um folgado, a tua mulher fica uma largada. Tudo fica errado, tudo se volta contra você. Tua conta é cortada, teu nome suja,
vira uma loucura na sua vida. Tudo começa a dar errado. É assim ou não é? Fala assim, só o sangue do Cordeiro na minha vida. Isso. Fala assim, mas tudo isso é para me tratar. Existem iniquidades na nossa vida que elas são intencionais. Nós agimos consciente que nós estamos fazendo. Qual o exemplo? Você corresponde o mal com o mal. Você faz o mal intencional. Você agride a pessoa verbalmente, enfim, algo intencional da sua parte. Essa é mais fácil de identificar, mas há iniquidades na nossa vida que elas não são intencionais. Só aquela que você fala assim, irmão, misericórdia, tu tem esse comportamento. Eu que comportamento? Eu nunca vi isso na minha vida. Fala, essa é a pior. Mas só que no momento das transições, ele gera circunstâncias para expor aquilo que está muito oculto à sua consciência, e você não reconhece para o arrependimento. E essa circunstância vai nos tratar e vai expor comportamentos inconscientes na nossa vida para ser tratados. Bispo, só acredita? Eu nunca xinguei no trânsito. Quando foi hoje eu não xinguei. Eu não tinha palavrão nenhum dentro de mim, bispo. Sempre esteve ali, ele estava oculto. Ele estava nas camadas obscuras da alma, amém? Fala, tem que vir para a superfície. Bispo, olha, eu era tão calmo, tão zen. Parecia um monge de tão calminho. Mas olha, hoje eu quase rodei a baiana, bispo. Hoje o negócio foi sério. Estava ali, só estava guardadinho. Estava bem preservado. Então Deus ele é um Deus de estratégia. Fala assim, ele é um Deus de estratégia. Ele é muito sábio, ele é muito inteligente. Ele é incrível, ele cria circunstâncias, ele te joga lá dentro para expor. Sem ser de uma forma, aquele dia você não programou que aquilo acontecesse contigo. Você não estava pensando, você não queria nada daquilo na sua vida, mas de repente tu cai numa circunstância que, pum, vem para fora. Você fala, meu Deus, aí fica se lamentando. Ai, meu Deus. Aí chora para um, chora para outro. Se sente um endiabrado. Eu não mereço a salvação, eu não mereço nada. Não, sempre esteve ali. Reconheça, aceita. Peça perdão a Deus e deixa Ele te tratar. Deixa Ele te tratar. Sabe, é simples. É simples isso. Não, é simples não, é difícil. É simples não, é difícil. É simples para o que estou falando, mas quando eu estou passando é difícil. Mas é glorioso. Isso é muito bom. Olha, João ele fala muito bem sobre isso. Ele fala que se você não dá fruta, ele te corta, mas se dá fruta, ele vai te podar. Isso é normal. Ele vai podar para que fique o quê? Mais o quê? Ele está podando. O sentido de podar é para limpar, correto? Ele está limpando, ele está removendo o que não é para estar ali. Não deixe isso virar uma condenação. Ele está podando. Ele não está te cortando. O cortar te leva para a condenação. Ele lança para o inferno. Ele está podando, ele está limpando. Não deixa das piores manifestações da iniquidade da sua vida tornar uma condenação na sua vida e motivo de desânimo. Eu vejo tanto cristão desanimando porque se encontrou com a iniquidade na sua vida. Vai se arrepender. Olha, quando se manifesta isso, tá ok? Você pensa em desistir porque você se deparou com a grande iniquidade na sua vida, é porque outra iniquidade está se manifestando, o orgulho. Isso não tem nada a ver com humildade. Isso é o orgulho que está se manifestando porque você não aceita aquilo e você aceita. Você aceita que dói menos. É verdade, essa revelação que de fato nós somos, e não só receber que nós somos, mas se portar como tais. Eu escrevi até algo, mandei para o Diácono Lore, ele postou. Um dos segredos que conserva uma verdadeira autoridade é a capacidade dele se portar com humildade. Vai lá. Está Elias, o rei manda seu oficial e 50 soldados. Chega perto de Elias, todo arrogante, porque é oficial do rei. O que Elias faz? Fogo do céu, queima. Daqui a pouco vai mais um oficial e mais 50 soldados, todo arrogantes. O que Elias faz?
pum, fogo do céu. Daqui a pouco vai o terceiro oficial, mais 50 soldados, chega diante dele. Meu Senhor, reconhece a autoridade de Elias. Pede misericórdia a Elias. Uma autoridade, um oficial, reconhece, é humilde, se porta com humildade. O que aconteceu? A vida dele foi preservada, ele foi guardado. Amém? Pegou? Então, o que nos preserva na posição de reis é a nossa capacidade de se portar com humildade, não com cosmiseração. Transitou? Permita, dentro de todo esse processo de transição, você ser exposto à luz da revelação para aniquilar tudo que é mentira cultural, de criação, de genéticas distorcidas dos seus antepassados, do evangelho, algo que você pode ter conhecido enganoso, que não faz parte do verdadeiro evangelho, porque o verdadeiro evangelho é aquele que tem a capacidade e o poder de transformar a nossa mente. Então a questão não é só avançar, a questão é avançar e a convicção da posição que você está agora dentro dessa nova posição que Deus te deu de transição. Fala, minha mente precisa mudar. Isso. Eu vou terminar, amém? Amém? É dentro do processo de sofrimento que você conhecerá quem é você. Fala assim, é dentro do processo do sofrimento que eu vou conhecer quem eu sou. Isso. Você está no tempo de paz, que você está bem, está tranquilo, que está tudo dando certo na sua casa, está tudo encaminhando muito bem, a família está bem, o casamento está bem, os negócios vão bem, não está te faltando nada, não tem um porquê se manifestar nada de ruim em você. Ao contrário, você fica bobo, alegre, feliz da vida. Mas quando chega o sofrimento, é onde toca nas raízes profundas da manifestação, da exposição de como a nossa emoção se comporta diante das adversidades. É tocar na nossa alma, aonde fere a nossa posição de segurança, que manifesta a coisa bruta que ainda havia na gente. É nos momentos de atritos da nossa vida que é exposto o que de fato nós somos. Vocês já sentiram vontade de esganar alguém? Já? E que momento foi esse? No momento da luta, correto? Vontade de te esganar. Quando vai lá, a pessoa come a comida toda, tu chega à noite, não tem nada para você comer, está cansado. Vai na geladeira, a carne está congelada. Não tem nenhum ovo, nenhum miojo. Rapidinho. Dá vontade ou não dá de tu lá acordar a pessoa, falar, vai cozinhar agora. É assim. Quando tu leva aquele calote, tu confiou tanto naquela pessoa, confiou tanto, confiou de todo o seu coração, e tu leva aquele calote. Aí a justiça própria, agora eu vou mostrar para ele o que é a verdadeira justiça. É aí que manifesta quem nós somos. Aí você, meu Deus, eu sou isso. É diante das situações mais severas da nossa vida que Deus, Ele nos permite entrar dentro delas para nós reconhecermos quem nós somos de fato. E tudo isso nós estamos num processo de transição, amém? Nós estamos transicionando aqui. Estamos andando, nós estamos no caminho da transição, está acontecendo as coisas. Estamos sofrendo. Estava muito bem, estava muito legal. Olha que pessoa dócil, olha que coisinha linda. Apareceu a primeira pedra no sapato dela. Rapaz, quem é esse Beuzebu que eu não conhecia? Rapaz. Falei assim, irmão. A gente ri para não chorar, né? A gente vai rindo para não chorar, correto? É assim. É assim. Estou contigo.
E não abro mão. Estamos fechados. Estamos fechados. Tá? Conta comigo até a morte. Aí uma decepção que você sofre da pessoa que você disse que estava com ela até a morte. Estou fechado. Aqui no Rio fala, estou fechado, né? Estou fechado. Aí você se volta contra a pessoa. A ofensa bate no seu coração de uma forma... A ofensa, ela bate no nosso coração assim, de uma forma tão fácil. Ela remove tantas palavras de declaração, de irmandade, de irmão, de confiança. Porque você foi contrariado. Isso demonstra que ainda falta muita fidelidade. Isso demonstra que ainda há muito euforismo da nossa parte. Nós temos que ter uma posição, se ensina ou não. Nós temos que, o reis tem que ter postura. Tem que parar de andar por emocionalismo. Parar com essa história de emocionalismo. Ter uma postura correta. Que a sua postura possa trazer confiança. E não as suas palavras almáticas venham trazer falsas esperanças ao seu irmão. Ter uma postura de rei. Que o seu silêncio possa trazer muito mais confiança. Ou suas poucas palavras. Tem pessoas que eu nem falo muito, mas olha, eu tenho uma segurança nessa pessoa. Eu tenho uma segurança. Agora, essa história de, eu não sei, isso é um pouco perigoso. Isso é um pouco perigoso. E aí é engraçado que as pessoas, tô contigo e tá. A primeira adversidade, você vai falar, rapaz. Ele estava comigo, me deixou sozinho. Ô Pedro, eu vou te negar nunca. Vai, vou nada. Vai. Tu é amigo do bispo lá, né? Eu nem conheço, não sei nem quem é. É assim ou não é? É assim. Então Deus tem que mostrar quem de fato nós somos. Para quê? Tudo isso leva a gerar um constrangimento tão profundo na gente. Um constrangimento tão assim, sabe? Gerar um drama na nossa alma. Eu tive experiência já de situações que... Posso dizer para vocês que eu nem entendia de fato se era aquilo mesmo que estava acontecendo, mas eu tive uma decisão, eu fui diante dele e pedi para ele trazer mais arrependimento para a minha alma, mais arrependimento, mais arrependimento, mais arrependimento, e aquilo me deu um estado. Nós temos que ter um estado aqui, eu quero falar desse estado para vocês. Nós temos que ter um estado, escute isso, tão sólido, que independentemente que for para a gente encarar nesses embates das transições, nós possamos ser flexíveis às transformações. A dureza do nosso coração que está impedindo as verdadeiras transformações para o avanço. Sempre nós estamos querendo mostrar que nós estamos certos, que não é aquilo. Ter dificuldade de perder. Nós estamos com uma grande dificuldade de perder. Nós não queremos perder, sempre nós queremos ganhar, sempre queremos expor. Nós não confiamos mais no justo juiz. Sempre estamos querendo, e lembre-se de uma coisa, algo incrível. Escute isso, mesmo que você não esteja totalmente errado naquela situação, se Deus está permitindo você passar por aquilo, é uma oportunidade para uma nova transformação. A oportunidade da transformação não é só quando você está totalmente errado na história, não. Por isso que ele fala, ore pelos seus inimigos, porque quando o inimigo te causa algum mal, você está tendo alguma oportunidade de exercer mais misericórdia, mais compaixão, mais paciência, ser mais tolerante, orar mais por aqueles que te perseguem. Este é o Evangelho de Cristo, amém? Isso faz parte da transição, você pode dar uma glória a Deus? E aqui eu já vou finalizar. As tentações são muitas piores quando estamos passando por provações do processo de transição. Já reparou? Parece que quando o negócio está fluindo, as tentações ficam tudo severo na sua vida. Vai ficar todo mundo calado agora, vai me deixar aqui sozinho? Vamos deixar sozinho agora. Tá bem, meus irmãos amados. Nos vemos lá em Cristo, tá? Surge as tentações, fala, meu Deus do céu. Misericórdia, Senhor. Rapaz, que carne é essa? Que diabo que tem nessa carne?
o negócio fica sério. As tentações aumentam. Elas vão aumentar. Vai se multiplicar. Fala assim, tudo vai se multiplicar. As tentações, as tribulações, as perseguições, as calúnias, as difamações, as suas irritações, as suas iras, a sua impaciência, a sua intolerância, tudo vai se multiplicar, tudo vai ficar mais difícil. Tu vai ter mais sonhos malucos mesmo. Fala, como é que eu sou capaz de ter um sonho desse? Como eu fui capaz de pensar tal? Como eu pensei nisso? Como eu tive um pequeno desejo por isso? É assim mesmo. Fala, é assim mesmo, irmão. Fala, não fique constrangido. Fala, não fique constrangido. Fala, faz parte. Resistir ao diabo e ele fugirá de... Isso, ele está te dando a oportunidade de criar mais força, mais resistência em meio às tentações. Jesus ele foi tentado no deserto e se tornou mais forte ainda. Ele saiu de lá arrebentando tudo. Ele saiu de lá acabando com as forças, as obras do diabo, porque ele ganhou uma estrutura de força, porque toda vez que você resiste a tentações e Deus te consolida em uma posição, algo é concedido à sua vida. Fala o quê? Autoridade. Venceu a tentação, adquiriu autoridade. Parabéns, você recebeu mais autoridade na sua vida a partir de hoje. Você pode dar uma glória a Jesus? Aí acontece assim, aquilo que te afligia tanto, que você falava, meu Deus do céu, estou sendo tão afligido por isso. Daqui a pouco você está acima disso, adquiriu a autoridade para ver isso. Não, aí o diabo vai criar os cenários ilusórios. Não tenho tempo para você não. Estou em outro nível, sou uma nova autoridade. Estou pensando em coisas maiores do reino. Sai daqui, sai. É assim. Amém ou não amém? Agora se coloca de pé e eu já vou finalizar. Depois de uma temporada de guerra, isso aqui é o melhor para fechar. Depois de uma temporada de guerra, sofrimento, o Senhor trará novos fundamentos. Não perca. Olha aqui, vou repetir de novo. Depois de uma temporada de guerra, sofrimento, o Senhor trará novos fundamentos para que você tenha novas forças para vencer os seus adversários. Você pode dar glória a Deus? Pronto, eu acho que aqui eu terminei com o que eu comecei falando, né? Tantas lutas eu passava e hoje tem as lutas, fica ali as lutas, mas só que, mais resistência. Tá tudo bem, bispo? Tá tudo bem, tá tranquilo, irmão. Estamos firmes em Cristo Jesus, o inferno está ali. Ele está ali, daqui a pouco vai vir lutas mais difíceis. Mas lembre-te dessas lutas difíceis, lembre-te que lá atrás tu teve lutas difíceis também, tu suportou, ele te deu estrutura. Então quando o nível de luta aumentar, lembre-te que ele foi o escape lá atrás para você. Ele é o mesmo. Ele é o mesmo, ele não muda. Se você tomar uma posição e decidir permanecer nele, ele vai continuar te dando a mesma estrutura ainda mais forte. Na verdade, uma estrutura ainda mais forte. Então, cada vez você vai se tornando ainda mais forte, ainda mais estruturado, ainda com mais força, com a mentalidade e as emoções ainda mais convicto. Suas emoções agora não vai ficar te removendo, fazendo você balançar de um lado para o outro. Você é firme. Firme, não vou sair daqui, diabo. Quer me tirar daqui? Não vou sair. Não vou, fica aí, fala com a minha mão, fica aí. Não dá ideia, posição, postura de firmeza, porque nós estamos ganhando a estrutura, as vestes de reis e sacer. Você pode aplaudir a Jesus Cristo? Aleluia, aleluia.